Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um cara que eu conheci novinho, rapaz, novinho. Ele ainda continua novo, né, pô? Tony Cursino, grande cinegrafista da Manchete. Hoje não, hoje ele é diretor, ele faz um monte de coisa. E aí, Tony, você tá bem? Eu tô bem, graças ao bom Deus. Isso. Hoje você mora onde? Hoje eu moro numa cidade do interior de São Paulo, que está bem no meio, para a direita na Dutra, São Paulo capital, para a esquerda na Dutra, Rio de Janeiro capital. Estou bem no meio. Chama-se Cachoeira Paulista, onde é a cidade do interior que fica. Aqui tem como referência o INPE, e estamos próximo de Aparecida, e aqui tem a TV Canção Nova, a comunidade Canção Nova, que tem uma TV, é a sede, ela é aqui. Eu comecei na Canção Nova do Rio, fiquei 10 anos lá, e depois que fechou o jornalismo lá, eles me convidaram para vir para cá, eu aceitei, estou aqui há 10 anos. Pô, que são maravilha. 20 anos de Canção Nova. Mais tranquilo, mais tranquilo que o Rio de Janeiro, é outro tipo de vida. Mas como eu pego 10h30 da manhã, eu saio de casa às 10h20. Você tem uma ideia. Imagino. Aqui eu pego se eu sair daqui 10 horas, eu vou chegar na Manchete 11. Agora de manhã. Mas diz aí, como é que você entrou na Manchete? Quando é que você entrou? Meu pai trabalhava em televisão. Meu pai, durante muito tempo, ele trabalhou na TV Globo. O papai trabalhou na TV Globo 10 anos. E quando a TV Manchete ia inaugurar, o processo de inauguração, no finalzinho de 82, meu pai saiu da TV Globo e foi para a TV Manchete. E eu, quando era criança, meu pai tinha 4 filhos na época, ele teve 5, a gente ia na TV Globo com ele. Então ele fazia uma escala durante o mês para ir todo mundo. Para levar todo mundo. E aí eu fui com ele algumas vezes para a Globo, eu era o mais velho, então eu fui mais vezes que os outros que eram mais novos. E aí eu fui para a TV Globo, papai me levou para o controle mestre. Você pensa, levar uma criança para o controle mestre é um lugar cheio de monitores, um cara só, aquele monte de gente. Hoje está um pouco diferente, porque o controle mestre daqui é um pouco diferente, mas não é tão diferente. E eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui é isso que eu quero para minha vida. Eu pensei comigo, mas eu tinha 10 anos. Sim. Falei, mas eu quero isso para minha vida. Eu não imaginava que aquilo era um start para trabalhar na televisão, como eu estou hoje há 40 anos. Um pouco mais de 40. 42 para ser bem, 42 para ser bem exato. Então papai me levou para lá, e quando ele entrou para a TV Manchete, eu estava servindo o Exército. Teu pai era o Russo, conhecido Russo. O Russo, conhecido como o Russo na TV Manchete. Tinha gente que confundia com o Russo do Chacrinha, não era. Porque como ele era o Russo, também foi Russo da Globo, e virou TV Manchete, então tinha gente que achava, mas não era. Meu pai era da área de mecânica de precisão. Consertava tripés e essas coisas que tem por trás dos bastidores. Então, em 82, papai foi para lá, finalzinho de 82, início de 83, e eu dei baixa do Exército em dezembro de 83. E aí você dá baixa do Exército, você está assim meio sem saber o que fazer. Aí papai falou, vou te levar para trabalhar em televisão. Você sempre quis, eu vou te levar para trabalhar lá na TV Manchete. E aí eu fui, ele me conseguiu lá uma vaga de Cabo-Man. Cabo-Man, que é uma função hoje... nem sabem o que é Cabo-Man, né? É o cara que segurava o cabo para o cinegrafista poder filmar. Isso nos estúdios, você vê hoje, nas televisões, você vê isso hoje nos programas de auditório, tem câmera portátil e um cara vai segurando o cabo, né? Então eu entrei como Cabo-Man. Essa é uma história a minha história na TV Manchete começa no dia 4 de janeiro de 1984. Sim. Aí papai me levou lá, e a gente morava num bairro da zona norte do Rio, morava na Pavuna. E aí a gente foi para a TV Manchete lá no Flamengo. Era uma viagem. Era uma viagem. Não tinha metrô. Não, então era 1 hora,
hoje tinha menos trânsito. Tinha metrô, mas não tinha a extensão que tem hoje. Não, o metrô era ali na centro da cidade, Flamengo, né? Então, a gente foi de ônibus, 1h20 até chegar na TV Manchete. Cheguei lá e ele me apresentou pro cara que seria meu chefe. Uhum. E aí papai chegou com toda a formalidade. Meu pai era um gozador, era um brincalhão, né? Ele tinha uma coisa era um cara que implicava com todo mundo, brincava com todo mundo. E aí ele chegou todo formal, o Genito, que era o meu chefe, que era um cara que... grande figura, teve um filho que virou repórter cinematográfico também, ainda está hoje no mercado, o Genitinho. E aí ele chega pro Genito e falou: oi, seu Genito, tudo bem? Papai todo formal, e falou assim: seu Genito, esse é meu filho, é o Tony. Ele está começando hoje aqui no setor como cabo-man, como auxiliar de câmera. Aí o Genito sentado na mesa, com óculos assim, igual esse seu, ele olha por cima do óculos, fala assim, olhou para mim, olhou para ele: seu filho? Papai é meu filho. Aí ele fala assim: foda-se! Aí eu fiquei assim meio, né? Nossa, aí papai, Genito, Genito, é meu filho, pô, tá começando hoje, pô. Aí o Genito, de novo, ele olha por cima do óculos e fala a mesma coisa: foda-se, porra! Aí eu falei: nossa, aqui onde eu tô, onde é que eu vim parar, né? Sei que o Genito fez isso 3 vezes. Que recepção, pô! A recepção foi essa. Aí o meu pai, como era um gozador, falou assim: porra, Genito, quer saber? Foda-se, tá ele entregue aí, você se vira com ele. Aí foi embora, me deixou, cara. Então eu comecei na TV Manchete assim, que legal. como cabo-man, fiquei no que a gente chamava lá na TV Manchete de linha de show, fazendo os programas que a casa tinha, Bar Academia, programa vários programas que a gente fazia, trabalhando na externa, e eu comecei a trabalhar como cabo-man. E ali, trabalhando como cabo-man com um cara que eu respeito muito, estava no mercado até bem pouco tempo, chamado Paulo Corado. Comecei a trabalhar com Paulo Corado, e ali eu percebi que eu queria era trabalhar com a câmera. Uhum. E aprendeu, né? E aprendeu. A TV Manchete foi uma escola, né? Claro, para muita gente. Com o Paulo Corado, eu descobri que eu queria trabalhar com a câmera, mas eu descobri que a linha de show não era a minha praia. Por quê? Porque não tinha horário. Então, eu saí da linha de show. Era complicado. Começava a gravar às vezes de manhã, parava, aí voltava à tarde, aí voltava à noite, ficava de madrugada. Pois é. Aí eu sair da linha de show e fui para o esporte. E no esporte, eu trabalhei com um cara que também está no mercado até hoje, Antônio Gil, filho do Antônio Gil, que também trabalhou lá. Isso. E aí, você conheceu o Antônio Gil também, os dois, né? Conheci. E aí, no esporte, eu comecei a perceber que eu gostava dessa coisa do telejornalismo. No caso, estava no telejornalismo esportivo, mas aí o esporte tinha uma questão de que trabalhava todo fim de semana. Tem isso. Aí eu pedi para trocar e fui para o jornalismo. E no jornalismo, eu comecei a trabalhar no jornalismo em 85. E aí, em 86, fui para a Copa do Mundo com o Paulão, que era o repórter cinematográfico, era o Paulão, que Deus o tenha. O Paulão era um cara que não tinha instrução, não tinha faculdade, mas ele era repórter cinematográfico. Um gênio. Ele era repórter cinematográfico. Ele era, eu costumo dizer nas palestras que vou quando me convida, que o repórter cinematográfico, diferente do cameraman, é o cara que no jornalismo ele escreve com imagens. Isso. E ele escreve antes do repórter escrever o texto. Exatamente. Então eu com ele poderia não saber nada de língua portuguesa, mas ele não precisava da língua portuguesa para escrever com imagens, porque a gente não comete erro de concordância filmando. Claro. Erro de concordância a gente comete falando e escrevendo. Então, filmando não. Então ele escrevia perfeitamente. E aí eu aprendi ali que eu falei: não, é isso que eu quero. Eu quero jornalismo. E aí a gente foi para a Copa do Mundo, cobrimos Copa do Mundo em 86. No México. No México, com Marcos Uchoa, trabalhei com Marcos Uchoa. Uma figura, tem histórias ótimas lá,
na Copa do Mundo do México, porque eu não falava nada, né? Nunca tinha andado de avião, ainda mais ir para outro país, né? Então, aí eu, do jornalismo, aí eu, em 89, eu já tinha 5 anos de casa, eu decidi que eu ia fazer jornalismo, que eu queria ser jornalista, que eu queria entender o processo, não adiantava só filmar, né? Eu queria entender o processo, como é que essa notícia é construída. Aí eu fiz faixa, eu e muita gente estudou na faixa no Rio de Janeiro. O Nelson Ineff era o coordenador. Sim, sim. Jackson Saboia dava aula lá também. Eles me chamaram para dar aula lá. Só tinha gente boa na faixa. E aí, eu já tinha saído da Manchete, inclusive. Porque eu saí da Manchete em 88. Aí eu fiz jornalismo, mas aí, depois, quando eu terminei jornalismo, eu falei assim, eu quero continuar filmando, sabe? Eu gostava do que eu fazia. Acho que é um trabalho primordial para o jornalismo de televisão. Claro, o trabalho a TV. É o que você falou, desculpa te interromper. Cinegrafista é uma coisa, repórter cinematográfico é outra. Parece a mesma coisa, mas não são. Não é. Cinegrafia é aquele cara que coloca a câmera ali e filma. O diretor manda ele fazer. E ele faz isso. O repórter cinematográfico, ele percebe as coisas e vai vendo. Ele vai vendo que o cara está começando a ficar emocionado, ele foca mais nos olhos do cara, entendeu? É sensibilidade. É sensibilidade. Isso. Por isso que eu digo que é o repórter cinematográfico. Então, eu fiz essa minha carreira assim, né? Continuei filmando, porque eu não quis. Mas eu acho que você fez alguma coisa comigo, um negócio de desfile de fantasia, se não me engano. Sim, eu fiz. Você fez comigo, se não me engano. Fiz desfile de fantasia e tem uma história ótima que eu não vou falar o nome. Fala o nome da Pode, claro que sim, claro que sim. Ela estava começando, né? Era muito bonita, novinha e tal, estava começando. E a gente foi fazer um desfile de fantasia. Nessa época eu ainda era da linha de show, ainda trabalhava com o Paulo Corrado ainda não filmava. E estava aprendendo, né? E aí a gente foi fazer o desfile, e aí a Cláudia Kallerman... Sim, repórter Cláudia Kallerman, sim. Kallerman era repórter, e a gente entregou o microfone para ela, e ela começou a fazer as entrevistas. E aí, na primeira entrevista, entrevistou o Clóvis Bornai, aí entrevistou, chamou, parará, acabou. Quando acabou a entrevista, ela agradeceu, obrigado pela entrevista, Clóvis, e solta o microfone, e o microfone, pau, no chão. Aí eu falei assim, não, isso escorregou da mão dela. Falei pro Corrado, não, Corrado, caiu da mão dela, escorregou, ela não deixou cair não, foi sem querer. Aí tá bom, né? Aí fomos para a segunda entrevista. Na segunda entrevista ela fez a mesma, obrigado pela entrevista, solta. Ela soltava, ela achava que a deixa final era soltar o microfone. Quando ela fez isso pela terceira vez, na quarta vez eu falei, não vai fazer mais. Aí eu falei para minha filha, faz o seguinte, olha, quando acabar a entrevista, não solta o microfone não, que essa porra cai no chão, vai quebrar, quem vai pagar somos nós. É verdade. Quando acabar a entrevista, você entrega o microfone para mim, eu seguro para você, não tem problema, pode ser. Aí ela ficou assim meio, nossa, era para entregar para você. Tá. Cara, então... A Cláudia Kallerman tem uma história com o Guidari, que foi o último que eu entrevistei, né? Eles estavam voltando de Brasília, num voo da Vasco, daqueles noturnos, e o Guidari estava no meio do avião e a Cláudia estava lá no final. Aí, de repente, vem uma comissária e fala para o Guidari assim, o senhor é o Roberto Guidari da TV Manchete? Sou eu sim, por quê? A sua colega lá atrás, Cláudia Kallerman, ela está tendo ataques lá atrás, dizendo que o avião vai cair, que ela quer sair daqui. Senhor, por favor, vai acalmar. Aí o Guidari falou, Cláudia, menos vodka, porque ela já tinha tomado tudo e que estava com medo de avião. Eu não sei se nessa época lá do desfile, porque ela estava começando. Então, a tendência do repórter, quando começa, ele fica meio nervoso, né? Eu não sei se ela estava muito nervosa, se ela tomou alguma vodka antes. Eu sei que... Mas ela não deixou... Depois disso, ela nunca mais deixou o microfone de jogar. Ela entregava para você, na boa. Mas vem cá, você diz que tem histórias aí para contar. Que histórias que você tem para contar da Manchete? Na Copa do Mundo de 86, eu fui para o México.
E aí fui eu, Paulão, Joelson Rocha. Joelson Rocha. É nosso assíduo frequentador do Memória Manchete. É um amigo que mora no coração. Vivemos essa aventura no México, nos divertimos lá. E aí cheguei no México e tal. O Marcos Uchoa, ele falava 6 ou 7 idiomas. Era um cara que ele trabalhava na Air France na época, então ele dominava lá. Ele falava inglês, francês. Olha, o que eu sei: inglês, francês, espanhol. Mas ele conversava com um cara em russo, porque a gente cobriu a seleção da Rússia. Então, eu não sei, italiano, ele era. E aí eu tô lá, e aí conversa vai. Eu tinha 22 anos em 86. Produção hormonal nas alturas, com 22 anos. Solteiro, no México. No México. E aí, só que a gente estava numa cidade do interior. A cidade do interior, o povo do interior é diferente do povo da capital. Capital, é. Aí a gente saiu, fomos para uma boate e tal, aí eu solteiro, né? Aí arrumei uma namorada. Aí conversa vai, conversa vem, o meu espanhol horrível, né? Porque eu não sabia falar espanhol, né? Tinha chegado lá. Aí eu converso com a mulher e tal, aí ela falou, aí levei ela pro quarto do hotel. E aí no quarto do hotel ela falava assim, por favor, eu não puedo nunca lo hecho. Eu falei, hein? Habla com espaço. Isso eu aprendi a falar rápido, né? Isso aí eu aprendi a falar. Fala devagar, né? Habla com espaço. Aí ela, eu não puedo nunca lo hecho. Eu falei, olha, ferrou. O que é isso? E ela só ficava falando isso, eu não puedo nunca lo hecho. E aí eu falei, eu peguei o telefone, liguei pro Marcos Uchoa, no quarto. Uchoa, o que houve, Tony? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Quer dizer, não aconteceu. Por quê? Porque a mulher tá batendo aqui na tecla, ela só fala uma frase, eu não puedo nunca lo hecho. Ela, como é que é? Repete a frase pra mim devagar, Tony. Eu não puedo nunca lo hecho. Aí ele começou a rir. Aí eu falei, ferrou, né? Alguma coisa grave. Deve ser alguma coisa grave, esse eu não puedo nunca lo hecho. Aí eu falei, o que aconteceu, senhor? Fala, senhor. Aí ele falou assim, Tony, ela é virgem. Como assim? Como assim? Ela nunca deu. Eu não puedo, eu não posso. Eu não puedo nunca lo hecho. Eu nunca o fiz. Aí, meu amigo, eu fiquei pensando assim, a mulher nunca fez e entrou no quarto. Em suma, 0-0. 0-0. Mas era a minha primeira viagem internacional, né? Eu tive contato com a língua depois, isso em 86. Em 89, eu resolvi fazer a faculdade. E na faculdade, por causa desse evento, olha só, por causa dessa questão do eu não puedo nunca lo hecho, eu fiz 2 semestres de espanhol na faculdade. De espanhol, para aprender um pouco de espanhol. Para aprender um pouco de espanhol com um cara que era uma fera, o professor de espanhol lá. E então foi uma escola de vida, né? Eu não só fui formado profissionalmente na TV Manchete, né? É uma escola que eu vivi minha primeira viagem de avião, que eu fui para Recife, né? Achando que eu ia achar meu tio lá, Cursino, e chego no hotel, achando que ele estaria lá fácil, achar o Cursino no Recife. Só que depois eu descobri... Mas nessa época era a página amarela, que você tinha página amarela para procurar. Para procurar, né? Você tinha um catálogo, né? Telefônico. Então eu fui procurar lá o catálogo telefônico, achando que o meu tio, isso eu viajei, eu entrei em janeiro, acho que em junho de 84, a gente foi para Recife, com Nelson Pereira dos Santos, fazer um programa especial sobre carnaval, a história do carnaval. E aí eu fui para lá, peguei esse voo e tal, e aí em Recife também tem 2 histórias, essa é a primeira. Eu peguei a lista telefônica e falei, vou achar meu tio na lista telefônica, Cursino, vou achar, vai ser fácil, não é da Silva, é Cursino. Só que o meu bisavô chegou da Itália, chegou pelo Nordeste.
Então espalhou, né, meu? Quando eu abri a lista telefônica, tinha 8 páginas de cursinho. Não adiantou nada. Eu tive que ligar pro meu pai para ele conseguir o telefone. E nessa viagem, eu era todo virgem, né? Todo, né? Todo. Nunca tinha andado de avião, né? Nunca. E aí fomos numa boate. Me levaram numa boate. Só que essa boate era em português, né? Era em português. Essa foi fácil. E na boate em português eu arrumei uma namorada e chamei a namorada para o quarto. E aí ela foi. Foi. Eu tava no Otton, amigo. Olha, era o Otton lá na beira da praia, um negócio assim. E aí ela foi pro quarto e tal, e eu falei para ela assim, olha, eu tenho que te avisar que é minha primeira vez, então eu tenho que te avisar que é minha primeira vez, e aí ela, não acredito, você é um carioca? Eu falei, pois é, é verdade. Aí ela falou, então tá, então já que é a sua primeira vez, você relaxa que você vai aprender. Santoro, nós começamos a namorar, digamos assim, 10 da noite. A última, o último namoro aconteceu às 7 da manhã. Nós namoramos 8 vezes. Putz, grila. Primeira vez, Primeira vez, aquela coisa. Mas só que eu pegava às 8 da manhã. E foi sem dormir. Quando eu cheguei no carro para trabalhar, que o Nelson chegou para mim e falou assim, Tony, o que aconteceu? Você tá doente? Aí eu falei, conta ou não conto, né? Mas o Nelson era um sacana, né? Eu falei, Nelson, olha, eu vou contar a verdade. Eu levei a namorada pro quarto, nós ficamos namorando até às 7 da manhã. Depois eu tomei aquele café da manhã do Otton, eu e ela. Meu amigo, 8 horas da manhã, eu apaguei na Kombi. Eu não bebia, né? Eu não bebia, mas eu estava cansado. Eu só fui acordar meio-dia. Dentro da Kombi. Dentro da Kombi lá, e a gravação rolando, né? O Corado sozinho, ele já sabia o que tinha acontecido. Então são coisas que a gente conta, são engraçadas, mas que fazem parte da história da tua vida. Claro. É a história da vida, e também a TV Manchete é um da história da minha vida profissional, porque hoje quando eu entrei para Canção Nova, eu trabalhei 16 anos na TV Manchete, aí eu fiquei 4 anos, virou Rede TV, eu fiquei na Rede TV mais 4 anos. Então você foi até o final? Eu fui. Recebeu? Não, só fui receber na justiça. Mas recebeu. Depois, eu tive que fazer um acordo e tal. Sim. Mas fui receber, eu já estava aqui na Canção Nova. Eu tenho 20 anos de Canção Nova, então já tinha, sei lá, 10 anos de justiça. Aí me chamaram para um acordo, mas tudo bem. Se você for pensar dessa questão do acordo da TV Manchete com a Rede TV, você vai se aborrecer. Então, eu fiz o acordo para esquecer, acabou. Eu sou um profissional de jornalismo hoje que eu sou. Eu devo muito à TV Manchete, pelo que eu aprendi a filmar lá, aprendi a ser repórter cinematográfico lá, a entender de jornalismo lá. A faculdade me deu noções. Mas o jornalismo... O jornalismo eu aprendi vendo você trabalhar, vendo a Jacira Lucas trabalhar, vendo a nossa amiga, que Deus a tem, Eliane Furtado, que eu trabalhei com ela. Sim, grande Eliane. Ao Mauro Costa, que ele me convidou, eu e Paulão, a gente trabalhou, a gente era instrutor daquele curso de telejornalismo. Eu trabalhei 5 anos naquele curso. Então, conhecendo gente que hoje está no mercado, gente que já passou, que já saiu. Então, a TV Manchete foi uma universidade para mim. Uma universidade que eu descobri que o jornalismo era a minha casa, era a minha cara. E hoje, eu saí da TV Manchete, Rede TV, aí a Rede TV me mandou embora, naquela questão lá, não pagou nada e tal, tive que colocar na justiça, e 2 anos depois eu comecei na Canção Nova. Eu fiquei de licença médica, depois que eu saí da Canção Nova, da Rede TV, e aí entrei para a Canção Nova. E já estou há 20 anos aqui na Canção Nova. E na Canção Nova, no Rio de Janeiro, eu continuei sendo repórter cinematográfico, porque era o que eu gostava de fazer, era o que eu sabia da importância do meu trabalho.
Então eu encontrava com colegas na rua, gente babaca que dizia assim, você... Nossa, Tony, você ainda está filmando? Mas você fez faculdade. Para que você está filmando? Eu falei, vem cá, meu filho, você ganha quanto? Qual é o seu salário aí nessa rádio que você trabalha? Isso. Então faz o seguinte, você está gostando de trabalhar na rádio? Então, o cara que me sacanear na frente de todo mundo, você está gostando, né? Então você faz aí na sua rádio o que você gosta e eu faço aqui o que eu gosto. Eu não quero trocar de câmera, eu não quero sair da frente da câmera para sair da câmera para ir para frente da câmera. Não quero. Eu quero fazer isso que eu gosto. E o jornalismo sem a minha profissão, o telejornalismo não existe. Não existe. Não existe. Então, eu fiquei 16 anos de TV Manchete, 4 de Rede TV, 20. Mais 10 anos de Canção Nova, 30. Então você chegou aí para o Rio Sul? Você chegou aí para o Rio Sul? Fui para o Rio Sul. Aí 30 anos. 30 anos como repórter cinematográfico. Quando a Canção Nova fechou o jornalismo no Rio, ela me chama para vir para Cachoeira Paulista, que é onde eu estou há 10 anos. E é a matriz, né? É a matriz dela. É a matriz. Como eu tinha faculdade, e aí eles me trouxeram do Rio para cá, para aumentar o salário, eles me trocaram a função. E ele falou, Tony, aqui você vai ser outra função. E aí me colocaram como editor. Hoje eu sou editor. E hoje eu sou, digamos assim, né? Porque não vejo assim. Eu sou jornalista propriamente dito, porque trabalho na redação. E aí mudou, né? Aí mudou a minha vida, porque antes eu trabalhava escrevendo com imagem. Isso. Agora eu tenho que trabalhar escrevendo. Escrevendo. Então exatamente. Você tem que tomar cuidados que eu não precisava ter antes. E aí o seu relógio dizendo aí que são 10 horas. Não, esse relógio está adiantado 10 minutos. 10 minutos. Aí eu descobri que tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, que eu vivenciei na TV Manchete, né, de um lado, eu estava mudando, né? Que aí eu trabalhei como produtor, eu trabalhei como aí hoje o meu trabalho hoje, ele é um trabalho que envolve o jornalismo escrito, né? Porque eu tenho que criar manchete, eu tenho que transformar texto de TV para web. Então, é um trabalho... Que o pessoal pensa que a Canção Nova é só uma TV católica. Não, ela é uma TV completa. É uma TV completa, a gente tem um telejornal todo dia. Todo dia. E é um telejornal que não só dá notícias da igreja. Ele dá notícias da igreja, mas ele também dá notícias gerais. Gerais. É claro que o enfoque não é um enfoque de apertou na ferida, não é isso, não é esse o enfoque. Então, hoje eu continuo trabalhando com jornalismo, eu devo muito à TV Manchete por isso, porque a TV Manchete tem uma história legal também, que quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, eu não tinha dinheiro. A minha faculdade era paga. Era Hélio Alonso, ela era uma faculdade particular. Era paga. E eu estudava de tarde. As faculdades públicas, além de passar no vestibular, tinha que ter um horário, né, que eu estudava à tarde. Claro. Então eu saía da TV Manchete 1h, eu pegava na faculdade. Então, eu falei, como é que eu vou pagar isso? Eu falei, como é que a Manchete não pagava a faculdade para funcionário? Para funcionário. Aí eu conversa com um, conversa com o outro, falou assim, olha, você tem que falar com a dona Dalva. Lembra dela, né? Dalva Tosta. Dalva Tosta. Você tem que falar com a dona Dalva. Você conversa com a dona Dalva que eles podem resolver isso para você. Aí tá. Aí eu fui lá falar com a dona Dalva. Dona Dalva, olha, eu sou funcionário aqui, eu sou repórter cinematográfico aqui, eu estou fazendo a faculdade. Queria saber se tem algum jeito da Manchete pagar a minha faculdade. Aí ela olhou para mim, você é repórter cinematográfico aqui? Você começou como repórter? Não, eu comecei como cabo-man. Aí contei a minha história para ela, ela falou, nossa, nós vamos pagar a sua faculdade. Legal, né? Que legal. Informalmente. Porque eu não sei como era, eu não sei o que fez, se tinha isenção, se não tinha. Eu ia lá, depois eu tratava com Davi Alquinde. Davi Alquinde, Olha a figura. Depois do Davi Alquinde foi Jaquito, porque eram 4 anos de faculdade, teve mudança lá. Né? Eu sei que eu ia lá,
Quando mudava, eu falei, nossa, vou perder o meu dinheiro, né? Vou perder a minha... Aí, não, a dona Dalva falou, não, nós vamos pagar a sua faculdade. Então eu ia lá e ela me entregava o cheque. Era um cheque na mão, não tinha negócio de... E eu pegava o cheque. Mostrava o boleto, ela dava o cheque, ponto. Acabou. Só quando mudava o boleto que eu mandava falar para ela. Olha, mudou. Eu não sei como era. Depois eu descobri que isso era feito com muita gente lá. Com muita gente. Eu ia te falar isso. Muita gente, sabe, a Manchete ajudou nesse sentido. Então eu posso, eu não tenho como reclamar da TV Manchete, eu não tenho nada, mesmo eu tendo ficado em greve, fiquei em greve, sim. Depois peguei o processo de virar para a Rede TV, não posso reclamar. Eu reclamo da Rede TV, que assumiu uma coisa e não cumpriu. É Rede TV, não é Rede TV, não. Foram os piores 4 anos da minha vida, foram os 4 anos que eu passei na Rede TV. Que coisa. Os 16 da TV Manchete foram uma escola. Né? Uhum. Agora, os 4 anos que eu passei na Rede TV, eu fui demitido da Rede TV, inacreditável, mas eu estava na rua fazendo uma matéria, a chefe Natércia, que era minha amiga, que é até hoje, a Natércia falou assim, Tony, nós estamos mandando a rendição para você aí. Eu falei, ué, Natércia, mas são 10 horas da manhã, eu só saio 1 da tarde. Não, nós estamos mandando a rendição para você aí, Tony. Aí eu falei, já entendi. Já entendi. Era o cara que mandava lá no tal de Haroldo Machado, que eu só não passei por cima dele literalmente, porque não ia adiantar, ia piorar a minha situação. O sangue italiano subiu, mas seguro. Mas eu encontrei com ele, eu e ele sozinho, na Torre do Rio Sul, no estacionamento. Falei, vai ser agora que eu vou enfiar porrada nele. Mas aí eu olhei em volta, cheio de câmera. Falei, é melhor não, passei direto, fiquei... Aí eles me mandaram embora, Santoro. Eu na rua fazendo matéria, eu cheguei na redação, me despedi de quem estava, porque eu já sabia que não ia receber nem o salário do mês. Que coisa ridícula. Nem o salário do mês. Que coisa ridícula. Fizeram isso. Que coisa ridícula. Mas eu não, da TV Manchete, eu só tenho para agradecer. É isso que eu queria saber. Por que a Manchete marcou tanto a tua vida? Você está explicando, mas eu queria que você falasse em palavras, quer dizer, você aprendeu, sabe? Tudo isso. A TV Manchete foi uma universidade profissional para mim e uma universidade de vida, porque eu conheci pessoas dos mais altos níveis, né? O Paulão, por exemplo, que era um cara que entendia tudo de repórter cinematográfico, mas nada de língua portuguesa. Em compensação, trabalhei com a Eliane Furtado, que era formada em jornalismo, e ela fez jornalismo, ela fez português e inglês. Isso. Entendeu? Então, ela era era um contraste ela com ele, sabe? E eu no meio. Mas ali no meio, eu no meio dos dois, pegando e aprendendo o que eu tinha que aprender dos dois. Foi uma escola de vida. Eu tive uma passagem com ela, eu amava a Eliane Furtado. Ela era gente muito boa. Eu amava, de paixão. E morreu cedo, né? Morreu cedo. E eu amava de paixão, e uma vez eu tive a gente, é como uma relação, né? A gente ama de paixão a esposa, mas tem DRs. Claro. Né? Tem DRs. E aí, uma vez eu fiz uma matéria com ela, e ela falou assim, eu falei, ô Eliane, eu acho que nesse seu off tem um erro. Aí ela olhou para mim, ô Tony, aquele jeitão dela. Eu tenho faculdade de jornalismo e de língua portuguesa. Aí eu falei assim, ô Eliane, você conhece o Toshiro Izukawa? Não. Quem é Toshiro Izukawa? É o dono da Sony. Ele criou, eu inventei o nome japonês na hora, né? Ele criou, o Toshiro Izukawa criou o fone de ouvido. Olha aqui, ó. Tá aqui o fone de ouvido. Essa é uma invenção do Toshiro Izukawa, lá o dono da Sony. Sensacional essa invenção. E ela só ouvindo, né? Tá aqui o fone de ouvido, Eliane. Se você quiser ouvir o texto, tá aqui. O que ela fez? Ela falou, não quero ouvir não, Tony. Deixa quieto. Tony, vamos fazer o seguinte, vamos gravar de novo. Perfeitamente. Aí fomos gravar o off de novo. Na hora de que ela gravou de novo, ela consertou. Eu também não falei nada.
falei nada, tá tudo certo. Ninguém passou recibo. Não, ela falou assim, ó, Tony, valeu esse off, tá? Perfeitamente. Também não disse nada. Mas é comum entre colegas. Não, normal. Sim, mas você vê que o aprendizado, né? A TV Manchete foi isso, ela me ensinou a ser jornalista e ela me ensinou a ser o profissional que eu me tornei, que eu posso dizer hoje, com 40 anos de profissão, né? Eu devo muito isso, o que eu aprendi com as pessoas, com a empresa, com a TV Manchete, que foi uma universidade. A gente escuta muita gente, os coleguinhas falam assim, a nossa escola de jornalismo, nós estudamos na mesma escola. Até ontem eu brinquei com um colega lá, aqui na redação, que é um cara mais antigo também, aí eu falei para a novinha, falei, não, eu e ele estudamos na mesma escola, né, genericamente falando. A gente olha e pensa assim, a TV Manchete foi uma escola. Para a gente dar uma valorizada, a gente diz, ela foi uma universidade. Alguns fizeram a graduação, outros fizeram pós-graduação, outros fizeram doutorado, mestrado. Exatamente. Tony, olha, muitíssimo obrigado pela tua entrevista, muito legal saber que você está bem, continua firme e forte no jornalismo, na Canção Nova, num lugar tranquilo, e está na hora de você ir embora, porque você tem que trabalhar, tá? Isso mesmo. Daqui a meia hora eu entro lá. Entra lá. É isso aí. Obrigado, irmão. Um abraço. Um abraço, um beijo aí para a família toda e para todo mundo aí. Tá legal? Até mais. Olha, vai sair o programa na terça-feira. Aí eu vou te mandar o link. Aí você manda o link para os seus amigos, para todo mundo ver. E depois vou te passar aqueles contatos que você me pediu. Tá bom, tá ótimo. Um abraço para ti. Fechado? Ó, vou terminar como terminava o jornal, lembra? Lembro. Como é que era? O nosso jornal da TV Manchete? Pô, não me pergunta, eu nem sei nem Fique com a gente! Ah, é verdade. E eu faço assim em homenagem ao João Saldanha, que ele fazia assim sempre. Né? Grande figura. Você trabalhou com ele, lá no México. Conheci ele no México. E aí eu falei assim, nossa, João Saldanha, eu sou seu fã. Ele, obrigado! Tossia pra caramba. Tossia pra cacete. Porque ele tinha enfisema, né, pulmonar. Ainda fumava, né? Ainda fumava. É isso. Um abraço, amigo. Fica com Deus. Fique com a gente. Tchau, tchau.